Certamente, duas das pessoas mais incríveis que Deus me deu a honra de conhecer foi meu pai e minha mãe. Aprendi muita coisa com eles. Eu lembro da minha mãe, desde muito pequeno, a minha mãe ensinando pra gente o que era certo, o que era errado, o valor do trabalho, o valor de se manter reto, o valor de fazer as boas escolhas. Meu pai era o amor e minha mãe a força. A Renaudê sempre foi uma empresa familiar e a gente traz esses valores da nossa família para dentro da companhia exatamente por conta disso. Eu sou nordestina, nasci na Bahia. Eu vim da Bahia, eu tinha apenas 8 anos de idade, vim com os meus pais. Nós somos também, igual muitos nordestinos, somos retirantes. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu tinha 11 anos. 11 anos de idade, comecei a trabalhar com ela. Aliás, antes da costura, minha mãe era uma mulher que nunca gostou de depender de ninguém, ela sempre foi autossuficiente, ela queria dar comida pra gente, nunca pedi pra ninguém, apesar porque a gente era muito pobre, né? E então eu comecei com 9 anos eu comecei já a costurar com ela e ela fazia aquelas pontinhas do guarda-chuva, sabe? Então eu aprendi com ela. Então essa loucura pelo trabalho eu adquiri dela. Bem, eu conheci a dona Adelaide em 1966. Num desses eventos, tinha bastante gente. Eu comecei a andar no meio ali para comer negócio de fio, essas coisas. Quem eu encontro? A dona Adelaide. Aí eu olhei para ela assim e falei, nossa, você poderia ser a nora da minha mãe. E a nossa história começou aí. Aí passado um tempo, ela me disse, tá certo, eu posso até namorar com você, casar com você, mas eu não tinha profissão naquela época. Eu não tinha profissão, eu era entregador de móveis. Eu entregava móveis e montava os móveis. Eu entregava móveis numa carroça com um cavalo. Olha, quanto tempo, né? E aí ela falou, não, você precisa ter uma profissão para mim poder casar com você. Eu falei, tá bom, então eu vou estudar. Estudei e eu me tornei um torneiro mecânico. Olha, a minha profissão é torneiro mecânico. E foi com essa profissão que eu me casei. Foi com essa profissão que eu tive os 4 filhos, que é o Sandro, Alessandro, Cristiano e Leandro. Foi com essa profissão que eu comprei minha primeira casa. E foi com essa profissão que eu eduquei os meus filhos. Eu nem sei se existe ainda, eu nasci num sanatório. Verdade, é Sanatório Maternidade São Lucas, que fica ali na região da Liberdade, Bela Vista, naquele pedaço ali. 1971, filho de uma costureira, filho de um torneiro mecânico, mas de uma família feliz, de uma família bem feliz. A gente passou, digo assim, privações na infância, mas nunca faltou absolutamente aquela miséria extrema, não. A gente era muito feliz, a gente vem dali, uma família comum, nada de muito diferente. Só que uma coisa que chama muita atenção na minha vida, desde sempre, eu sempre sonhei. Não é fácil criar 4 filhos, principalmente da maneira que a gente vivia, com tanta simplicidade. Mas eles foram meu grande motivo,
eles foram meus porquês. A minha sorte é que eu tinha um homem que eu escolhi para pai dos meus filhos, que ele era muito parceiro, muito. Quando eu falava para ele, vamos fazer, porque ele também veio de família muito simples. Então, ele não me atrapalhava, muito pelo contrário, ele era muito incentivador. A Adelaide sempre foi uma personalidade dura, até hoje ela é durona, ela é pau e pedra é pedra, ela é sempre durona, decidida. Eu não seria o que sou hoje sem ela e ela não seria o que ela é hoje sem eu, porque um complementou o outro, sabe? Ela era mais assim de deixa comigo e eu trazia as coisas para ela resolver, ela resolvia. Eu era o caçador, ela era a amansadora. Trabalhando mesmo, não lembro da minha mãe fazendo outra coisa a não ser trabalhar. Ele e meu pai era um cara muito trabalhador também, não tinha outra opção, né? Ou eles batalhavam ou o mundo corporativo não era para eles, né? Com quarta série, quinta série primária, não tinha a menor chance, então o restava a eles mesmo era trabalhar. Pela ordem, eu, Alessandro, Cristiane e Leandro. Entre eu, que sou mais velho, e o Leandro, que é o mais novo, são 6 anos. Então é pouca diferença para 4 crianças. E eu e o Ale, a gente tinha uma ligação muito especial, muito especial. A minha diferença do Ale é 2 anos e meio. Então eu meio que cuidava dele, né? Eu meio que cuidava do Ale. E a gente, você tem uma noção, a gente dormiu junto na mesma cama. Eu tinha 12, ele tinha 10. Na mesma cama a gente dormia. Então a nossa ligação era muito forte, muito forte. A gente sempre foi muito unido, muito amigo, muito juntos e sempre um querendo estar do lado do outro, um defendendo o outro. O Sandro é interessante que ele foi assumindo esse papel, né? Se tornando responsável pela família, mas isso veio naturalmente, por ser o mais velho, tudo. Então, eu não tinha com quem conversar, a gente não tinha com quem falar, então as broncas vinham do Sandro. Por vezes ele até relativizava um pouco as minhas malcriações, sabe? Eu dava uma de mimadinha, já que não colava na minha mãe, eu tentava nele e colava nele, sabe assim? Eu lembro quando eu saí da escola municipal, fui à escola particular na 7ª série, que eu quase reprovei. E quem me deu a bronca foi o Sandro, não foram meus pais. Ele veio e foi falando tudo. Então ele assumiu esse papel pela ausência deles. A vida é um constante aprendizado. O dia que você falar o seguinte, não tenho mais nada a aprender, a vida meio que perdeu totalmente o sentido, né? E um dos meus primeiros aprendizados foi exatamente esse. Eu aprendi com a minha mãe. Tipo assim, olha só, o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Você não vai pegar o que é dos outros. Eu não vim aqui te contar uma história que eu não acredito. Eu não vim aqui contar pra você algo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu aprendi, eu vou deixar isso pra vocês. Eu era o comilão da casa e a gente nunca passou fome, a gente não foi uma família que passou fome, não teve isso não. Mas não tinha sobrando. Então minha mãe fazia o almoço de domingo, se ela fizesse almôndega, por exemplo, que é essa história, ela fazia uma almôndega para cada um. E eu gostava de repetir. Então o que eu fazia? Eu pegava a minha almôndega e colocava no cantinho do prato. Eu ia comendo, pensando já no segundo prato, né, que eu fosse repetir. O meu irmão, por outro lado, o Ale não. O Ale ficava lá, deitado na mesa e mexendo no prato. A primeira coisa que ele comia era almôndega. E nesse dia, eu devia ter, sei lá, acho que eu tive uns 8 anos de idade. Por aí. E ele 6. Eu comendo do lado dele, quando eu penso que não, ele enfiou o garfo na minha almôndega e colocou na boca. Cara, parecia que meu mundo tinha acabado. Aí, quando eu vi aquela cena, eu falei... Apertei, a boca dele pode soltar. Isso. E aí ele, mãe, deixa eu comer. Eu falei, não, apertei, solta. Ele soltou, claro que o Sandro não comeu aquela, eu dei outra pra ele. Mas ele falou, pra comer essa você não come. Eu dou pro cachorro, mas você não come. Você aprender a respeitar as coisas dos outros e ter pra você o que você conquistou, que é seu. A Adelaide sempre foi uma pessoa também visionária, sabe? Ela também não estava feliz com aquela vida que a gente tinha. E aí apareceu um monte de coisa pra gente fazer. A gente mexeu com joia, com produto para limpeza de carro, para limpeza de chão, para limpeza de tapete.
A gente sempre foi envolvido com essas coisas, a gente sempre buscava alguma coisa. Nós conhecemos a Dielza no primeiro aniversário do Sandro, que eu já conhecia o marido dela. Ia sempre na nossa casa nos convidar para mudar a nossa vida. Ela, quero mudar a vida de vocês, quero mudar a vida de vocês. A Dielza, além de ser minha amiga há 46 anos, ela foi a pessoa que me convidou para Brasília Way. E eu até fiquei muito resistente, eu não gosto de vendas, eu detesto vendas. E ela falava, você não precisa gostar de vendas, mas a venda que vai mudar a tua vida. A coragem, a persistência, eu sempre digo, ela é a pequena grande mulher que tudo que põe a mão vira ouro. E eu queria que ela viesse porque eu sabia que ali poderia ser o início de antecipar a realização dos sonhos dela. E até uma vez eu falei para ela, eu falei, Dê, você é a boa samaritana sem dinheiro. Imagine com dinheiro. E nem assim eu convenci a Adelaide. Até que um dia ela usou uma tática diferente. Ela falou, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu preciso ir lá em Pinheiros e o Vavá não está em condições de ir. Eu quero que você me leve, você me dirija o meu carro para mim. O rapaz começou a fazer uma demonstração e eu fui prestando atenção naquele negócio. Foi até que chegou um determinado momento, ele fez um quadro lá, porque naquela época as apresentações eram tudo no quadro negro. E aí ele apresentou lá, fez uma bola, perguntou meu nome, eu falei, eu me chamo Francisco, ele colocou meu nome lá, falou, esse cara aqui é você. E aí fez um monte de perninha, de bolinha, e falou, essas pessoas podem trabalhar com você. Nesse momento, até aí eu tava meio chateado, porque a Dielza me convidou para uma festa, chegando lá, era um negócio. Até aí eu falei, nossa, eu vou pegar a Dielza, eu vou matar a Dielza. Mas aí o cara foi falando, porque ele tinha uma casa bonita, porque ele tinha isso, porque ele tinha aquilo. Cara, aqui talvez esse negócio pode nos interessar. Aí daí pra frente eu comecei a me interessar pelo negócio. Aí, falei, esse negócio é bom, eu vou fazer esse negócio. A paixão falou mais alto. E lembra que eu falei pra vocês? A paixão traz crença. E a crença traz atitude. Naquela noite a gente decidiu que a gente ia fazer aquele negócio e que nós tínhamos que atravessar o rio e quebrar a ponte. Aí uma semana depois ela vendeu todas as máquinas de costura e eu levei um susto porque eu queria que a minha amiga fosse bem sucedida, mas eu me sentia responsável por isso. E eu também era novinha no negócio, né? Não tinha muita experiência. Quando minha mãe começou em 83, o formato já era esse. O formato era venda direta com construção de equipe de venda. Já era assim. Nada parecido com o que nós temos hoje, mas já era assim. Então minha mãe começa fazendo um negócio assim, sabe? Vendendo produto e construindo rede. No começo tudo é muito difícil, principalmente quando é desconhecido, né? Então, se você não conhece aquilo lá, então é uma dificuldade muito grande. Mas, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, a dificuldade, você vai sendo ultrapassada, qualquer dificuldade. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que sofre por fazer algo. Eu não tenho esse problema de jeito nenhum. Não, sofrimento não faz parte do meu vocabulário. Eu tinha 12 anos de idade, carregando sacola de São Paulo afora, sobe ônibus, desce de ônibus, sobe trem, desce de trem, fazendo o quê? Vendendo produto de porta em porta. A minha mãe fazia reunião domiciliar, chamava. Ela ia com um kit de produtos, numa sacola, na casa de uma pessoa que a gente chamava ela de anfitriã, né? Montava o kit de produto na mesa daquela anfitriã, e a anfitriã convidava as vizinhas, amigas e tudo mais, e ali existia uma demonstração de produto. Começou aí, eu e minha mãe rodando São Paulo fazendo isso. Ele ia comigo nas reuniões, ele ajudava
eu carregar sacola, ele montava os produtos dentro da bolsa, ele ajudava a montar a mesa para apresentação dos produtos. Tanto que a equipe do meu pai e da minha mãe chegou a representar 70% da companhia. Era uma companhia pequena, mas 70% do volume da companhia era a equipe da minha mãe e do meu pai. Era a multiplicação. A multiplicação de você crescer o seu negócio através de outras pessoas. Porque eu vou apresentando para você apresenta para outra. É uma rede, né? O próprio nome já diz. É uma rede, marketing de rede, marketing de relacionamento. Então eu via que a única maneira, não adiantava eu pegar e colocar uma portinha, uma lojinha, não era isso que eu queria. Porque uma loja eu ia vender, eu tinha que esperar o cliente vir. Nesse modelo de negócio, você vai até o cliente, é diferente. 84, eu terminei o colegial, meu pai mandou eu ir procurar emprego, eu fui procurar emprego, então eu e os meus amigos, todo mundo era office boy. Só que eu arrumei o office boy na Porto Seguro, né, que era uma companhia já grande, uma companhia de seguro, bacana. Eu trabalhava de uniforme, sabe, calça azul, camisa branca, gravata. E meu pai e minha mãe decidem começar a Rinodê, lá na garagem de casa. Eu senti a necessidade de montar o nosso próprio negócio. Um mundo completamente desconhecido para mim. Imagina ter o próprio negócio, administrar o próprio negócio sem conhecimento nenhum de administração. Mas a gente aprende fazendo. Meu pai me liga. Tem que pedir a conta que você precisa trabalhar junto com a gente que nós vamos montar uma companhia. Eu falei, como assim, pai? Montar uma companhia? Você mandou procurar emprego, eu procurei emprego, tô trabalhando, fui promovido, como é que o senhor quer que eu faça isso agora? Aí ele virou assim pra mim, falou assim, Sandro, presta atenção, eu não tô pedindo, eu tô mandando. Eu vou. Itaca, que no dia 5 de outubro de 1988, na garagem de casa, eu, meu pai e minha mãe damos início a essa companhia chamada Grupo Rinodê. E depois ele então passa também a contribuir na área de relacionamento junto com a minha mãe, junto com meu pai, assumir um papel de líder de equipe também, não somente dentro da atmosfera administrativa executiva, né?